Vou colocar aqui o slide e vocês me digam se está aparecendo aí. Tudo certo? Aparecendo aí? Banho no leito. Gente, banho no leito. O que seria o banho no leito, professora? Banho no leito é banho no leito do paciente. O que é o leito, professora? Para quem não sabe, leito é onde o paciente está deitado, é aquela cama, onde ele está acamado, onde ele não pode se levantar. Então, aquele paciente que por tá ou numa máscara com oxigênio, ou por estar com algum problema na coluna, ou por estar com colar cervical, ou por não poder estar andando, se cansar, ou porque fez uma cirurgia, por algum motivo ele não poder se levantar e ir até o banheiro, ele deve exercitar o banho no leito, que é um banho realizado onde ele está, né? Então vamos lá. A definição, né, do banho no leito, né? Tem uma responsabilidade, tem os tipos, é realizado por conta, tem que ter humanização, você não pode realizar o banho no leito sem ter humanização, pois você tem que saber como tratar o paciente, como que você vai abordar ele, tem que levar o material, tem que explicar o procedimento, descrever, né? Porque você não vai chegar e simplesmente dizer, começar a dar o banho. Não, você tem que explicar como que vai ser. Tem que ter cuidado com o risco, porque o paciente pode cair da cama quando você for virar ele para trocar o lençol, então tem todo um cuidado. Banho no leito do paciente adulto, né? É uma técnica de higienização corporal dos pacientes acamados e impossibilidade de se locomover, que nem eu falei para vocês, né? Então, o banho no leito, ele é indicado para aqueles pacientes que eles não podem se locomover, que eles não podem sair do leito deles, que eles não têm condições de ir até o banheiro. Então, quando o paciente não tem condição de se levantar, de ir até o banheiro, é indicado o banho no leito. O objetivo, né? Proporcionar uma higiene, um conforto ao paciente, vai melhorar a autoimagem do paciente, vai promover o relaxamento, o sentimento de bem-estar. Quando você fica muito tempo sem tomar banho, gente, não dá uma angústia, você não fica se sentindo mal, a não ser aqueles que não gostam de tomar banho, né? Porque tem paciente e pessoas que não gostam de tomar banho, né? Acho é bom, a gente tem que estar brigando pro paciente tomar banho. Tem pacientes que eles não gostam de tomar banho. Então, às vezes você tem que estar adulando, conversando, até no dia a dia mesmo, né? Acostumado a não tomar banho. Então, esses pacientes é bem difícil, né? Para estar convencendo. Principalmente aqueles que fazem cirurgia, às vezes quebra o fêmur, não pode locomover a perna, tem a questão também de ter vergonha. Então, promove um bem-estar, vai melhorar, né? Mas você tem que ter todo um cuidado com isso. Vai reduzir o odor corporal, né? Porque se a pessoa não toma banho, claro que vai estar um odor. Vai estimular a circulação sanguínea devido ao contato da água morna e a massagem corporal durante a fricção da compressa na pele, porque você vai esfregar com a compressa, que é um paninho molhado. Então vai melhorar, né? O paciente vai estar se sentindo melhor. Quem é responsável, né, pelo banho? O enfermeiro e os técnicos de enfermagem. Então, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles vão ser responsáveis por esse banho no leito. Tem a contraindicação, né? Pacientes que estão hemodinamicamente instável. O que é um paciente instável? É aquele paciente que, se você se mexer, ele piora. Ou ele baixa a saturação, ou ele fica com falta de ar, ou ele não consegue se locomover, fica com mais dor ainda. Então, esses pacientes que estão instáveis, que eles não estão bem psicologicamente, bem fisicamente, você não pode dar o banho no leito, né? Existem pacientes que estão na UTI, que às vezes não tem condição de dar banho nele. Então, às vezes, acaba adiando o banho, né? Então, nesse caso, é contraindicado. Então, o médico que vai orientar, ó, esse paciente não pode tomar banho, esse paciente pode. Então, tem que ter cuidado. Existem vários tipos de banho, gente. Os tipos de banho vocês têm que aprender também, até quando vocês forem estagiar e trabalhar, né? Para você botar na sua anotação de enfermagem. Banho de aspersão, banho no chuveiro. Então, se você tem um paciente que ele consegue se locomover e ir até o chuveiro, ele vai tomar banho de aspersão. Você vai colocar lá no prontuário.
realizado banho de aspersão no paciente sem auxílio ou com auxílio. O que seria isso? Um banho de chuveiro, tem pacientes que ele consegue tomar banho sozinho, mas tem paciente que ele não consegue, que você tem que ir, colocar ele numa cadeira, você tem que dar o sabonete, você tem que ajudar a esfregar ele, você tem que ajudar a lavar o cabelo dele. Então, é com auxílio, né? Mesmo sendo no chuveiro, ele precisa de um auxílio. Então, isso que você tem que prestar atenção para na hora da anotação de enfermagem, você poder estar anotando, né? Banho de aspersão com auxílio, banho de aspersão sem auxílio. Então, quando falar em banho de aspersão, você vai já saber que é o banho no chuveiro, sendo com auxílio ou sem auxílio, certo? Temos também o banho de imersão. O que é o banho de imersão? Na banheira. A gente não vê muito isso, né? Mas quando aquelas pessoas que pagam para ter um parto natural, aí tem banheiro em casa, esse é chamado banho de imersão. Ablução, o que é banho de ablução, né? É jogando pequenas porções de água. Ou seja, você dá um banho no paciente, vai jogando um pouquinho de água, vai jogando pequenas porções com vasinho, pode ser no banheiro, pode ser no leito. Então, você vai jogando pequenas gotas de água. E o principal, né, o que a gente precisa saber mesmo, que é o banho no leito, né? Que é usado para pacientes acamados, em repouso, pacientes que não podem se levantar. Então, esse é o banho no leito. Então, vamos lá. O banho no leito, gente, vocês estão vendo essa imagem aí? O banho no leito envolve muitas coisas. Conseguem ver a imagem aí direitinho, né? O banho no leito, ele requer humanização. Professor, o que é humanização? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado, ter zelo, ter afeto, promover conforto, promover bem-estar. Se você é uma pessoa que não tem humanização, você não está preparada para dar o banho no leito. Porque você tem que ter humanização, né? Saber tratar o outro bem. Valorizar e respeitar os valores do paciente. Você tem que valorizar, respeitar os valores dele, respeitar se ele está nervoso, se ele está com vergonha. Você tem que respeitar o paciente, gente. Imagina você aí que está assistindo a aula. Você amanhã precisa tomar um banho no leito. A vergonha da pessoa te ver pelado, já pensou, hein? A pessoa te dar banho, te esfregar, coloca aí. Cada um imagina aí. Eu já passei por isso. Então eu posso falar que isso é horrível. Em 2011 eu caí do cavalo. Tive uma queda de cavalo, passei 40 dias usando aqueles colares cervical e eu tive que tomar banho no leito por uma semana porque eu não podia mover minha coluna, que achava que eu não podia mais nem andar. Então era horrível aquele pessoal me dando banho de qualquer jeito, me virava para um lado, me virava para o outro. E eu fazia enfermagem, estava no primeiro período, e eu falava, Senhor, cada vez mais eu quero fazer enfermagem, tratar o outro bem. Eu não quero ser tratada assim. Porque, gente, era horrível, entendeu? Eu morria de vergonha, me dava banho de qualquer jeito. Tu imagina, tu tá toda melada, tu se sentir melado, tu não poder falar com vergonha, isso é horrível. Então, requer também a privacidade do paciente, né? Porque é uma privacidade. Então, para você dar banho no leito, você vai colocar o biombo, né? Que é aquelas paredezinhas de pano, né? Que fica em pé, que nem eu expliquei para vocês ontem. Para poder ter a privacidade, ninguém vai ver, né? Tem que ter ética. O que é ética? Você não vai estar comentando, né? Priscila foi dar banho lá no seu João, do leito 3. Aí vai falar lá para o Maurício. Maurício, tu acredita que quando eu tava dando banho, o seu João defecou? Meu Deus, eu fiquei morrendo de nojo. Já aconteceu disso, de alunos, técnicos formados de passarem mal. Gente, sempre acontece. Às vezes você vai tirar a fralda do paciente, está cheio de evacuação. Então aí a pessoa começa a passar mal, faz uma cara feia, começa a querer engoiar. Tem gente que tem isso, entendeu? Então, isso. Cadê a ética de vocês? Então tem que se preparar bem. Coloque 2 máscaras, coloque a luva, se prepare, porque para você não fazer vergonha pro paciente. Já aconteceu de uma pessoa ficar chorando e conversar comigo que o técnico foi dar banho nela e ela estava cagada, né? E ela ficou se sentindo mal porque ela percebeu que a técnica estava com nojo de limpar ela. Você imagina a situação. Você lá, né, fez cocô, às vezes. E olha que o paciente que tá precisando de banho no leito, gente, ele fica prendendo para não evacuar. Tem pacientes que passam dias e dias sem evacuar porque eles têm vergonha de ficar na fralda e depois alguém tem que limpar ele. Porque, gente, querendo ou não, isso é um desconforto, né? Você que já, eu não sei aqui se alguém já passou por alguma cirurgia,
se teve que alguém dar banho em você, é horrível, né? A sensação. Então, é bem difícil. Então, tem a ver com a ética do paciente, tem a ver com a privacidade, tem a ver com o toque, satisfação do paciente. Tem todo um jeito de você dar um banho nele, né? A gente vai ver isso também na aula prática, a gente vai ver como que é que dá, como que tem que abordar um paciente, como que tem que explicar. Então, você tem que chegar e você tem que abordar o paciente e falar: ó, seu João, a gente vai realizar o banho no leito agora, não precisa o senhor ficar com vergonha, o senhor pode sentir um pouco de desconforto, mas eu vou estar aqui, eu estou aqui para lhe ajudar, não precisa ter vergonha. Gente, isso é tudo. Antes de qualquer coisa que você vai fazer no paciente, você tem que explicar o procedimento. Porque você não vai chegar tirando a roupa. Ah, vou chegar tirando a roupa do seu João. Ó, nós vamos tomar banho. Aí eu vou tirando a roupa. Você gostaria que alguém chegasse tirando sua roupa? Alguém aqui gostaria de chegar aqui? Aí eu vou estar tirando a roupa do Maurício. O Maurício está internado, um exemplo. Eu vou chegar lá tirando a roupa dele. Nem pedir licença. Chego já tirando a roupa. Não, não pode isso, né? Ninguém gostaria. Jaqueline não gostaria, a Beatriz, a Raíssa, ninguém. Então, isso é uma falta de ética, né? Não só o banho, tá, gente? Engloba tudo. Oi, seu João, vim fazer aqui uma dipirona. Oi, seu João, eu vou fazer aqui aferir sua pressão. Ah, professora, e se o paciente estiver dormindo? Tudo tem que avisar, gente. Tudo você tem que avisar. Nem que você acorde o paciente, você tem que avisar. Antes de qualquer coisa que você for mexer com o paciente, você tem que avisar ele. Ah, professor, mas tem acompanhante. Às vezes, até com acompanhante, você tem que avisar o paciente, porque às vezes você vai fazer uma medicação, ele se assusta, acaba puxando o braço. É que nem o destro. Destro é aquele aparelhozinho de glicemia, que a gente vai estudar sobre isso também. Vou levar para vocês para o laboratório para a gente realizar esse teste, ensinar vocês. Esse testezinho também assusta, né? Quando você fura, a pessoa se assusta. Então, você não vai chegar furando o paciente. Então, tudo isso são cuidados que você precisa avisar antes de realizar. Então, qual é o material, né, para esse procedimento do banho no leito? Você vai precisar de uma toalha de rosto, uma toalha de banho, roupas de cama, porque você tem que trocar, gente, é todo um ritual, né? Você dá banho no paciente e depois do banho você tem que trocar o lençol ao mesmo tempo. Precisa de compressa. O que é compressa, né? São aqueles paninhos que a gente vai enxugar o paciente durante o banho. Sabonete ou sabão líquido, né? Neutro, se o paciente tiver, senão você vai ter que usar o do hospital, porque muitas vezes tem pacientes que não tem. Já ouvi técnico dizer, não vou dar banho, enfermeira, porque o paciente não tem shampoo, não tem sabonete nem nada. Minha filha usa do hospital, usa clorexidine, usa sabonete líquido, mas não pode deixar de tomar banho, né? Muitas vezes, gente, no hospital a gente até pega emprestado um shampoo do outro, pede licença, pede um pouquinho, paciente que está orientado, lúcido, a gente pede. Eu acho que aqui ninguém se negaria, né? Tem muita gente que não tem condição. Então, às vezes você pode pedir emprestado, às vezes tem gente que doa material de higiene, então tudo isso precisa. Aí a roupa do paciente ou o avental, né, da instituição e a comadre, né? Gente, ontem a gente falou sobre comadre, ninguém sabia o que era. Ó, vou aumentar aqui a imagem. Estão conseguindo ver aí? Estão visualizando o que é a comadre? Conseguiram ver? Então, isso aqui é a famosa comadre que eu falei ontem. Isso aqui é aonde faz as necessidades, aonde a mulher faz xixi, o homem faz cocô aqui. O do homem é um papagaio, é diferente, mas ele usa as necessidades aqui. Isso aqui você coloca para poder lavar o paciente, coloca debaixo do paciente para poder fazer a higiene íntima, certo? Então, é utilizado a comadre para poder realizar a higiene íntima do paciente, certo? Tô mostrando aqui também, né? Porque ontem tinha alguns que não sabia, tem gente que já conhece, outros não sabem. Nem todos sabem o que é, certo? Então, vamos voltar lá. Precisamos de luva de procedimento. Ninguém vai dar banho no paciente sem luva. Precisamos do hamper, né? Que é o local que vai guardar a roupa suja, os lençóis. O biombo, né? Para fechar se o paciente tiver com outros pacientes dentro do quarto. E bacia ou balde, né? Que é para colocar água. Professora, a gente vai jogar água em cima do paciente? Vai. Não é aquele banho de aspersão que nem é no chuveiro, né? Mas a gente dá um banho. Você vai ver isso na prática direitinho.
Vai manter, né? Sempre colocando o máximo de privacidade do paciente, colocando biombo, explicando para ele o procedimento. Então tem que ter todo um cuidado em relacionado a isso, né? Não pode também chegar de qualquer forma. Antes de realizar o banho no paciente, tem que observar a temperatura do ambiente, se está muito frio, se está muito quente. Se é um canto que tem ar-condicionado, toda vez que for realizar o banho no leito, tem que desligar o ar-condicionado. Já pensou eu molhar você todinho dentro de um quarto super gelado, tu ficar todo molhado, tu vai se tremer de frio, né? Então, toda vez, se é um ambiente que tem ar-condicionado, você tem que desligar o ar-condicionado, certo? Durante o banho. Então, lavar as mãos, né? Providenciar o material necessário e vai levar o material até o quarto para poder realizar o procedimento. Colocar o material em ordem, né? Em cima de uma mesinha. Então, gente, antes de dar o banho, você vai preparar todo o material. Então, é uma técnica. Eu vou falar para vocês que Ana, separa o material do banho, o que que precisa? Nós vamos perguntar na aula prática. E você vai pegar e vai separar o material do banho. Tudo isso vai valer ponto. Você vai pegar a cuba rim, vai pegar a comadre, vai colocar a luva, vai pegar a bacia, vai pegar o sabonete, vai pegar a toalha, vai pegar os lençóis. Então, você tem que separar todo o material em cima de uma mesinha. Depois disso, vai chegar para o paciente e vai explicar. Oi, seu Maurício, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite ou bom dia, nunca tem. É difícil ter banho à noite, né? Só quando acontece alguma coisa que não dá certo durante o dia. Então a gente vai realizar aqui seu banho no leite, certo? Já tá tudo preparado. Não precisa ficar com vergonha, tá bom? Vou desligar o ar-condicionado para o senhor não ficar com frio. E não precisa ter vergonha que vai ser tudo tranquilo e bem rapidinho, tá bom? Qualquer coisa o senhor vai nos avisando. Aí você vai colocar a sua luva, vai colocar um avental para você não se molhar e vai. Ele falou: tá bom, pode banhar. E vai começar o banho, né? Que nem a gente viu. Então vai começar a realizar o banho, vai soltar o lençol, né? Se estiver amarrado, e pode realizar o procedimento. Pede licença para poder tirar a roupa, não vai chegando tirando a roupa. Nem na sua vida, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você não sai tirando a roupa assim, sem pedir licença, né? Eu acho que ninguém vai sair tirando a roupa de ninguém sem pedir licença. Com licença, seu Maurício, vou aqui tirar a sua roupa. Então, tira a roupa dele, toma o banho. Então, vai realizar duas bacias, né? Uma para água molhada com sabão e outra para água enxuta. Então, qual é a sequência do banho, gente? Sempre vai começar de cabeça para baixo. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Já ouviram essa música? Então, é nessa sequência. Acho que todo mundo já ouviu essa música da Xuxa. Então, vai começar lá pela cabeça. Vai lavar os cabelos do paciente, o rosto, orelha, pescoço. Então, essa parte de cima todinha. Depois que vai descendo para onde? Para os braços, para as pernas. E deixa por último lavar as genitálias. Então, as partes íntimas deixa por último. Lava bem dentro da comadre, passa bastante sabonete. Lembrando que a gente vai passar uma compressa com sabão, outra compressa com água e outra seca para secar como se fosse a toalha, certo? Então, você vai usar 3 compressas. E você vai molhando essa compressa numa água com sabão. Então, molhou a compressa na água com sabão, vai passando no corpo do paciente, nessa ordem, certo? Quando a gente vai lavar o cabelo do paciente, a gente sempre coloca um saco para a água cair dentro, para não molhar, senão você vai fazer um molhadeiro horrível. Então, para evitar, você pode colocar um saco na cabeça do paciente. Então, você vai trocar de compressa, né? Vai passando uma enxuta e depois uma mais seca. Preservar a intimidade do paciente, né? Então, lavando corretamente, pedindo licença, certo? Depois do banho, você vai secar ele, passar hidratante, óleo de girassol. Se tiver algum paciente que tenha úlcera, vai ter que realizar o curativo. Então, ter toda uma atenção. Durante o banho, gente, quando você for virar o paciente para lavar durante as costas, você tem que observar se não tem nenhuma úlcera por pressão. Professora, o que é úlcera por pressão? São aquelas feridas que dá bastante tempo o paciente ficar deitado. É tanto que paciente acamado a gente tem que estar mudando de decúbito
a cada 2 horas. Não falou escara. Escara e úlcera é a mesma coisa, tá, gente? Então, tem que estar mudando o paciente de decúbito para ele não criar úlcera por pressão. Então, quando você der o banho, você já visualiza se tá tendo alguma, se tem alguma coisa, se tem algum ferimento. Então, você vai observar. Então, durante o banho, você vai observar tudo isso, certo? Depois disso, você vai hidratar. Depois disso, você vai hidratar o paciente, hidratar ele, passar um hidratante, passar óleo de girassol se estiver na instituição, né, gente? É muito bom o óleo de girassol, evita é, ressecamento. Então, é muito bom tá passando um óleo de girassol, se a pessoa tiver, que é o mesmo Dersane. Então, temos que iniciar a troca de roupa de cama, né? Vai utilizar a troca de lençol, vai colocar outro lençol mais limpo, né? Até porque aquele outro vai estar molhado. Então, tira a roupa suja, os lençóis, coloca no hamper, troca o lençol, né? Sempre vai ter que ter 2 pessoas, né, gente? Dependendo se for um paciente obeso, se for um paciente acima do peso, você precisa de uma ajuda, até mesmo para quando você for virar o paciente. Se é um paciente que ele consegue se locomover, se ele consegue se virar, você consegue dar o banho sozinho. Se não, você precisa de ajuda. Então, depois disso, né, terminou o banho, colocou a roupa do paciente, retirar as luvas, higienizar as mãos, sempre higienizar as mãos, gente, tanto antes quanto depois dos procedimentos, certo? E leva o ramp até o expurgo, que é o da roupa suja. Depois disso, você tem que checar o procedimento, anotar, né? Foi realizado o banho no leito com sucesso, foi realizado o banho no leito com dificuldade, paciente desaturou, paciente ficou incomodado, paciente rebaixou. Então, tudo que aconteceu durante o banho você tem que anotar. Foi realizado o banho no leito, foi realizado curativo, pele íntegra, sem lesões. Então, tudo isso você tem que estar anotando. E fazer a evolução de enfermagem, né? Tem que estar fazendo a evolução de enfermagem, anotando tudo. Tudo você tem que descrever o procedimento. Então, tudo que você faz, você tem que estar anotando. Tem um risco, né? Alguns riscos acontecem, gente, durante o banho. Quando você dá banho, pode ter o risco de hipotermia. O que é isso, né? Queda significativa da temperatura do corpo. Às vezes acontece a hipotermia, né? A temperatura do paciente vai baixar por conta da exposição do frio. Por isso que eu falei para vocês, para não acontecer o risco de hipotermia, é importante que quando for dar banho, o que é que você tem que fazer? A primeira coisa, quem lembra? O que tem que fazer quando vai dar banho no paciente? Qual foi a primeira coisa que eu falei que tem que fazer? Para não expor o paciente a ter mais frio ainda. Desligar o ar-condicionado. Muito bem, Raíssa e Jaqueline. Então, desligar o ar-condicionado. Quando você desliga o ar-condicionado, você evita que o paciente tenha o quê? Uma hipotermia, que seria o quê? A perigosa temperatura do corpo, né? Baixa, a queda da temperatura. Então, você vai pôr o termômetro lá, a temperatura vai estar baixa. Então, a causa mais comum disso é tempo prolongado do frio. Mesmo com o ar-condicionado desligado, a temperatura do paciente pode ocorrer de ter uma queda, certo? Então, tem o risco da instabilidade do padrão pulmonar, o paciente pode ficar com desconforto, né, pulmonar, pode começar a tossir. Então, tudo isso depende dos sintomas dele, depende da patologia. Então, tem um risco de estabilidade hemodinâmica, né? Um risco de mudar os sinais vitais, um risco de alterar. Então, por isso que o banho não pode ser tão demorado, dependendo da patologia do paciente. Se é um paciente crítico, você não pode estar demorando tanto dessa forma, certo? Então, tem o risco também de queda. Já aconteceu de pacientes caírem do leito durante o banho. Então, já aconteceu isso, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem um risco de perda de sonda, catéter, dreno. Gente, isso é o que eu mais vejo em hospital.
Durante o banho, os meus técnicos sempre perdem sonda do paciente, sempre perdem o acesso, porque não tem cuidado. Sonda nasogástrica é recorde. Quando eu trabalhava na UTI lá do Intomania, sempre que os meus técnicos iam dar banho, eles perdiam a sonda do paciente. Eu tinha que passar, porque enganchava a sonda, porque não tinha atenção na hora de virar o paciente, acabava arrancando a sonda, acabava perdendo o acesso. Então tem que ter cuidado com tudo. Tem que observar o paciente de céfalo caudal. Você tem que ter atenção para não perder nada disso. A Jaqueline falou, professora, quando o paciente está com pneumonia, tem que ser um banho rápido, né? Até porque não pode expor muito o tórax dele. O ideal é que quando você limpar o tórax dele, você já coloque uma cobertinha, um pano cobrindo. Porque não pode estar exposto, né? Não pode estar exposto demais. Então tem que ser um banho rápido. Banho no leito, gente, é um banho rápido. Até o pessoal fala, os mais antigos chamam de guaribada, que não é bem um banho, né? É uma compressa molhada. É que nem quando quem aqui é mãe. Quem já deu um banho no paciente, no filho de vocês gripado à noite? Quem que já deu? Quem que é mãe? A Ana Beatriz é a única que eu sei que é mãe. Raíssa também. Quem é que vocês à noite, quando o filho de vocês, eu só falo paciente, o filho de vocês está ou tá com febre, ou tá gripado, não pode tomar banho, vocês não já passaram uma fraldinha molhada no corpinho dele, né? Passa um paninho molhado? Pois é, isso é o banho no leito praticamente. É esse pano que a gente vai passar. Não é um banho, né? Mas é o que o paciente pode naquele momento, né? A Tatiana já fez isso também. Então é o que o paciente pode suportar naquele momento. Então, né? Quais são as recomendações, né? Fazer interação com o paciente durante o procedimento, evitando conversas paralelas. Tem gente que vai lá pro banho do leite e fica conversando com o paciente a manhã inteira. Tem gente que demora a manhã inteira num banho no leito, porque mais conversa do que dá banho. Então tem que falar só o essencial, né, gente? Você não pode estar conversando toda hora com o paciente, batendo papo, ou tererê, tererê, conversa fiada. Não, só o essencial. Ninguém tá lá para conversar nem fazer amizade, tá? Para fazer o procedimento e cuidar do paciente. Evitar as mãos frias, né? Prestar atenção no toque do corpo do paciente, ter cuidado quando for tocar o paciente, pedir licença, não tá alisando demais. Então tem gente que, é um paciente bonitinho, eu vou dar direitinho, é um paciente feio, vou dar de qualquer jeito. Não, tem que ter ética, né, gente? Todos os pacientes são iguais. Todo mundo é igual perante a lei. Então tem que ter cuidado no banho, até porque tá mexendo com uma parte íntima dele. Tomar cuidado, né, gente, para a água não atingir os ouvidos, né? Porque o paciente pode levar água até o ouvido dele. Então tem que ter cuidado. Caso o paciente for idoso, evitar fricção, né? Demais, ficar esfregando demais, tem que ter cuidado. Hidratar sempre a pele, né? Porque a pele mais ressecada devido à falta de oleosidade natural da pele. Então, às vezes, o paciente muito tempo internado, ele fica com a pele ressecada, fica com a pele flácida. Então, você tem que hidratar bem, né, gente? Professora, o paciente não tem óleo de girassol na instituição, o paciente não tem hidratante. Faz o que eu te falei, né? Ou pede doação de alguém, da equipe, ou você leva um de doação, ou você pede o emprestado do vizinho, do paciente vizinho. Gente, a nossa realidade é essa. Nem todo mundo você vai chegar, vai ter tudo. Não. Não vai ter, às vezes não vai ter comadre, às vezes você vai ter que improvisar um saco de lixo, às vezes não vai ter compressa, você vai ter que pegar um paninho, às vezes você vai pegar um lençol. Muitas vezes o paciente não tem toalha, você tem que enxugar com lençol. Então, gente, isso tudo, a enfermagem, não sei se vocês já ouviram falar, a enfermagem é a arte do cuidar, é improviso. Nem sempre vai ter tudo, né? Nem sempre vai ter tudo disponível. Aí, não tem uma bacia, eu não vou dar o banho. Pega uma cuba-rim, molha na pia, vai molhando de pouquinho em pouquinho na pia, mas não pode ficar sem realizar o banho. Nem sempre vai ter todo esse material, não, mas a gente tem que improvisar. A realidade é bem diferente. Na teoria vocês vão ver bem bonitinho, na prática vocês vão ver que não vai ter sempre esse material todo. Mas a professora me ensinou que tinha isso e isso ali não tem. Não. Mas já estou avisando para vocês, né? Nossa realidade às vezes nem tem. Traduzindo, tem que ser ninja, hein? Verdade. Quantas e quantas vezes às vezes não tem material do curativo e a gente improvisa, faz com o que tem. Não pode deixar de ficar sem atender o paciente, né, gente?
Então, não jogar roupas de cama no chão, né? Tem que ter cuidado, gente. Não, eu já vi gente realizando banho, jogando as roupas do paciente no chão. Pelo amor de Deus, não vão jogar a roupa do paciente no chão. Tem que ter cuidado com isso, pelo amor de Deus, é falta de ética. Sempre que possível, o banho no leito deve ser feito por 2 pessoas, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Se tiver outra pessoa, melhor ainda, fica mais fácil para você manusear o paciente, né? Com mais cuidado. Então, tem que ser realizado por 2 pessoas. Durante o procedimento, deve ser observado as condições da pele, que nem eu falei para vocês, né? Das saliências ósseas. Tem que ver a prevenção de úlcera por pressão, que é que agora, que nem o menino colocou aí, né? Lesão, né? A mesma coisa, né? Mas muda a nomenclatura, vive mudando. Então, chamar de lesão por pressão seria a mesma coisa. É que nem é DST, agora não é mais, né? Infecções. Então, sempre vai mudando, né? A nomenclatura. Então, você tem que observar tudo isso, né? Se não tem nenhum ferimento no paciente, né? Se não tem nenhuma lesão. A técnica do banho no leito, gente, ela possui um grande significado na promoção do conforto e higiene do paciente, pois as boas práticas de enfermagem relacionadas a esta técnica previnem situações de risco e potencialmente fatais. Que seria uma situação de risco no banho no leito? Qual seria uma situação de risco no banho do leito? Quem sabe? Quem sabe me responder? Priscila, Raíssa, Kaline, Luana, Marcos? Não. Um risco fatal. O paciente cair, professor. O paciente cair seria uma coisa muito perigosa, né? Muito bem. Então, aqui quando fala no slide, né? Situação de risco potencialmente fatal. É um risco de uma queda. Gente, eu já presenciei queda num paciente lá no herb, que ele teve traumatismo craniano. Porque foram virar ele, a menina era pequenininha, não tinha força suficiente, não avisou que não aguentava e soltou o paciente, enquanto a outra fazia asepsia do leito atrás. Então, o paciente caiu, teve traumatismo craniano, certo? Então, isso pode ser fatal, o paciente pode ser levado até óbito, numa queda. Então, tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, certo? Então, gente, o banho no leito seria basicamente essa parte, né? Tatiane, não deixar os lençóis no chão para que as meninas da higienização ajudem, pois nossa obrigação de ajudar. É verdade, gente. Tem muitas pessoas que acabam deixando as roupas de cama no chão, deixando de qualquer jeito, não tendo cuidado, expondo o paciente. Então, o banho no leito, gente, ele é toda uma cautela, né? Todo um procedimento que você tem que explicar ao realizar, você tem que explicar a técnica, você tem que saber abordar o paciente, conversar com ele para que ele não tenha vergonha, ter cuidado ao retirar a roupa dele. Se tiver urina, se tiver na fralda evacuação, não fazer cara feia. Se ele tiver alguma lesão, se tiver presença de algum bicho, já aconteceu, gente. E o paciente tá cheio de mise, que é famoso tapuru, para quem não sabe. Então, tem paciente que não tomava banho há muito tempo, então tinha presença, né, de larvas. Então, tem que saber, vocês vão se deparar com tudo. Então, tem que saber, né, se comportar, ter ética, né, privacidade, prevenir o paciente, não sair espalhando, não fazer cara feia durante o banho no leito. Então, esse é o banho no leito, né, que a gente